Socrates, 0.11, and what a goal! Is it there? Oh! Cross, Lucas gets to it, that's Fisher! Can he get correctly in again? They're waiting for a cross and Josimar! The cutback, hot body! Belenov, now is this going to be it? The shot, oh! What's going now? What a good... They're popping up on the far side now, and a blistering shot! And Negrete again! And only in the box at the moment. Oh, that is a great... Offside! Oh, he's gone around the goalkeeper, would you believe it? Brilliant run by Maradona! Jairzinho at pace, Calais, lovely little touch from Toss now. Jairzinho's continued his run, and he looks too fast for the Uruguayans. He's rolled it off the post. Wonderful stuff from the Brazilians. 50 gols, 50 obras-primas da história dos mundiais. Jairzinho faz parte desta seleta galeria de celebridades. O gol dele, escolhido pela FIFA, talvez não tenha sido o mais bonito do artilheiro, o único jogador a ter feito gols em todas as partidas na Copa de 70. Mas com certeza foi a maior obra do artista da bola, que colocou a seleção brasileira no caminho do tri. Eu jogava 20 peladas por dia, eu ia estudar de manhã, voltava correndo, fazia o dever de casa e só parava às 10 horas da noite, 11 horas da noite. Até chegar à erupção do furacão, Jairzinho percorreu um longo caminho. Algumas marcas o tempo se incumbiu de apagar. Do difícil começo, restaram as lembranças. Essas continuam bem vivas na memória. Aqui que nasceu o Jairzinho. Justamente que nasceu o Jairzinho. Jairzinho entrando ali porque do vestiário para dentro do campo, o portão de entrada era bem no meio ali. Você lembra o primeiro dia que você pisou nesse campo aqui, Jair? Eu pisei nesse campo, foi mais ou menos nos primeiros dias de janeiro, quer dizer, no dia 15 e 16 de janeiro de 1961. Foi aí que eu comecei a minha trajetória de jogador de futebol e a minha trajetória de sucesso, que na realidade foi mais sucesso do que insucesso. Antes de pisar pela primeira vez no estádio do Botafogo, em General Severiano, Jairzinho teve que superar um grande obstáculo. Quando eu fui convidado para vir fazer o teste no Botafogo, eu vim por aqui, e aqui o porteiro, na época, era o Doroteu. E o Doroteu tinha uma penima com nós, os garotos daqui da General Severiano, porque todas as vezes que nós passávamos perto dele, nós já sabíamos que o apelido dele era Doroteu, e nós falávamos: Doroteu, que bicho deu, que foi o macaco que te mordeu. Ele mandava a gente para aquele lugar, entendeu? Aí, quando o Lucas, que foi quem me trouxe, o Lucas era o lateral esquerdo do time principal do Botafogo, namorava uma amiga nossa, aí me viu jogando e se entusiasmou com o meu futebol e falou: poxa vida, quer treinar no Botafogo? Aí eu relutei, porque eu não tinha uma visão ainda do que era um clube profissional. E demorei a dizer sim para ele. Um certo dia eu disse sim e tal. Ele marcou uma terça-feira, tinha que estar aqui às 6h30 para vir fazer o teste. Aí eu vim com a minha chuteirinha, o Lucas já estava aqui dentro de campo me esperando, né? Aliás, lá na porta do vestiário, me esperando para me levar para o vestiário, trocar de roupa e apresentar ao treinador e ficar na fila lá dos demais que estavam fazendo o teste. Aí eu vim com a minha chuteirinha debaixo do braço. Quando eu cheguei a uns 10 metros, é que eu lembrei do Doroteu. Eu falei: e agora, como é que eu vou entrar se o Doroteu não gosta de mim, não gosta dos meus colegas? E nisso o Doroteu estava de costa conversando com uma outra pessoa e eu vi igual a patera cor-de-rosa, na ponta dos pés, bem quietinho, passei por ele e entrei, e havia um túnel aqui embaixo, que saía diretamente lá no vestiário. E quando eu estou, mais ou menos uns 15 a 20 metros, não sei por que razão, ele virou-se e me viu. E me viu e começou a gritar com voz bem grossa, tinha um vozeirão, ele, eu já sabia que era para mim. Aí comecei a acelerar a passada e rapidamente aquela voz estridente cada vez mais forte, chegando próximo ao meu time. Eu falei: cara, ele estava, sempre tinha uma vassoura ou um pedaço de pau. Eu falei: aí vou tomar uma pancada. Aí ele: pastor, vendo que eu estou falando com você? Eu falei: comigo? Aí virei para ele, ele já com um pedaço de pau, não era outra coisa. Falei: onde você vai, cara? Eu falei: onde eu vou? Eu vou treinar no juvenil. Ele falou: o quê, rapaz?
tu vai treinar no juvenil, tu tá louco, tu vai treinar naquele lugar, volta. Aí eu virei pra ele, balancei, dei um drible nele, eu botei tudo que tinha de velocidade e fui embora. Aí, à tarde, o Lucas foi e me encontrou junto com os colegas, já chegou me dando um sermão, que papelão, dando uma de moleque, não sei o quê, tô lá esperando, você não apareceu. Falei, depois que o Lucas terminou de dar o sermão, falei, tu acabou? Ele acabou. Eu falei, agora tu pergunta lá ao Doroteu por que eu não fui treinar. O Lucas ria. Aí passou-se os tempos, tá, eu recebi a carteirinha, né, de atleta do quadro juvenil. Aí vim entrar aqui por esse mesmo portão. Aí tô entrando, ele me olhou e não acreditou. Esse cara tá maluco. Ele, né, deu pra ver nos olhos dele que ele ficou assim, hipnotizado. Esse cara tá maluco. Aí quando ele falou, por que você está entrando? Porque eu estou entrando. Você sabe ler? Eu falei para ele, você sabe ler? Olha que eu vou te bater, garoto. Você sabe ler? Tirei a carteirinha, lê aqui, ó. Aí ele riu, vem lá, eu quero ver, tem que representar bem o meu time e tal. Tudo bem. Aí diante eu fui, eu comecei a minha trajetória. E o Doroteu passou a ser o meu maior fã. Aí quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho, tirava lá meu bichinho, que o Botafogo ganhava, né, a gente fala bicho, que é gratificação por vitória, né? Ganhava bicho com muita facilidade, eu sempre ia lá, tirava um trocadinho escondido, deixava na mãozinha dele, aí passou a ser meu maior fã. Que falasse mal do Jair, falasse que o Jair não jogava nada, ele metia a pancada. Doroteu foi apenas o primeiro desafio. Para se tornar jogador profissional, o futuro craque precisou avançar no aprendizado. Eu aprendi desde cedo a ser um jogador disciplinado, a colocar, além da minha disciplina, em prática, a minha velocidade de raciocínio, a minha raciocínio técnico, a minha velocidade na parte física e orgânica e a minha determinação de alcançar o sucesso. Então os meus treinadores, todos eles só me elogiaram. O paraguaio foi de fato o que me moldou, né? Porque eu antes era um peladeiro, eu jogava em todas as posições. Então ele veio e eu treinei, fiz meu primeiro teste como ponta direita e fui aprovado com ele como ponta direita. Mas eu vinha muito para o meio e em certos momentos ele dizia, pô, você vai muito para o meio, você procura muito gol. O ponta nem sempre tem que estar procurando gol, o ponta também tem que ir no fundo. Então eu falei, mas não é novidade, é que eu gostava de ir em direção ao gol. Então eu ia também na linha de fundo e botava essa bola na área. Então o Paraguai foi o treinador de fato, quem foi que me deu essa escolaridade de sucesso. E aí trabalhei com uma série de outros treinadores, como o próprio Zagallo, foi quem eu tive um tempo maior, né? Porque o Zagallo, eu cheguei a jogar com ele e logo depois o Zagallo saiu do time principal, tirado pelo então treinador Geninho. O Zagallo começou a sua vida de treinador no juvenil e o Geninho caiu e eu e mais outros colegas pedimos à direção do clube na época que colocasse o Zagallo e colocou o Zagallo e o Zagallo começou a ter essa caminhada de sucesso como treinador e eu corroborando com ele, joguei até com o pé quebrado, entendeu? Para que o Botafogo fosse campeão. Fora de campo, o Jairzinho também soube assimilar outras lições importantes. Na sala de troféus, antigo refeitório, ele recebeu do então presidente do clube a receita para o sucesso. E um certo dia eu tinha terminado um treinamento e ele estava justamente bem próximo à saída do campo, né, do portão do campo, e ele veio de encontro a mim. Eu já o conhecia, né, mas nunca havia conversado com ele, e ele veio, vem cá, meu garoto. Aí eu me assustei, né, pensei que ele ia me dar um sermão, né, negativo. Aí ele veio e se aproximou, ele falou, qual é o teu nome? Eu falei, eu sou o Jair. Ah, você aqui é o Jair? Bom, vou lhe falar uma coisa. Você de fato quer ser jogador de futebol? Eu falei, quero ser, não, vou ser jogador de futebol. Ah, gostei. Agora, para você ser, além da parte de campo, você tem que saber também se alimentar. E ele colocava na frente do vestiário bananas, leite, mel e rapadura. Ele falou, olha, todos os dias, antes de você trocar de roupa para ir para o campo, você tem que tomar 1 copo, 2 copos de leite, comer 1 ou 2 bananas, você tem que tomar 1 ou 2 colheres de mel e ir mastigando, tá,
aqui está a rapadura, etc. Eu falei, é mesmo, com isso você vai ser um verdadeiro jogador de futebol. Como bom aluno, seguiu à risca os conselhos e alcançou as primeiras vitórias. Você nem imagina, eu estou me vendo agora aqui treinando com os meus colegas, né, tanto do setor de juvenil, quantos trabalhos semanais nós desenvolvemos aqui e nos preparamos para alcançarmos o nosso principal objetivo, que é ser campeão. E aqui eu fui tricampeão nesse campo aqui, jogando, porque o juvenil jogava aqui, tricampeão de juvenil. Eu sempre adorei treinar. Exemplo, eu fui criado aqui onde estão aqueles prédios. Aqui ao lado se chama General Severiano. Aqui eu fui criado, aqui tem uma praça onde eu jogava minhas peladas com os colegas, jogava na rua. E como eu também já jogava na Praia Vermelha, que tem praia e praça, terreno baldio, etc. Então aqui, rodando isso aqui, tem mais ou menos, se não me engano, uns 3 quilômetros. E eu apostava com os meus colegas, tipo, velocidade, sem saber da importância do que era uma velocidade. Com os meus colegas nós rodávamos aqui umas 10 vezes para ver quem chegava primeiro. Nos anos 60, o campeão mundial e olímpico dos 100 metros rasos fazia 10 e 7, 10 e 8 por aí. Eu fazia 11 e 2, sem ter uma preparação adequada, né, específica para aquela modalidade, né? Prestigiados pelas conquistas, os juvenis ganharam o direito de treinar ao lado das feras do time principal. Um garoto, como eu fui na sua iniciação, deparando com estrelas, como acontecia com o Botafogo, que tinha nada mais do que os bicampeões do mundo, né? O caso do Newton Santos, do Didi, do Garrincha, né? Do Amarildo e do Zagallo, e até propriamente do Quarentinha, né? Então, eu, quando me deparei a primeira vez com o meu maior ídolo, o Garrincha, eu fiquei assim, sem saber, fiquei paralisado, imóvel, só olhando os movimentos do Garrincha, porque o Garrincha era um cara muito descontraído, né? Um cara super alegre, um cara humano, até demais, ingênuo. Então o Garrincha fazia festa também no vestiário, no refeitório, não era só dentro do campo, não. O que parecia um sonho se tornou realidade e Jairzinho conseguiu seu espaço entre as maiores estrelas do futebol brasileiro da década de 60. Aconteceu isso mesmo, o Quarentinha se machucou num treino, você entrou, as 3 bolas que você pegou, você fez 3 gols. E o Quarentinha, que estava machucado, tratou de se recuperar rapidinho. Aconteceu por 2 motivos, né? O primeiro foi que o Quarentinha atrasou-se. Aí o treinador, inteligentemente, foi lá e pegou um jogador que ninguém conhecia ainda e de uma categoria bem inferior, porque, né, nesta época existia o time principal, né, que é o profissional, o aspirante, o reserva do aspirante e o reserva do reserva do aspirante. Nós, do juvenil, fazíamos parte do cumprimento do treinamento jogando contra o reserva do reserva, que tinha até o título nessa época, que era o treino da Ave Maria, porque o treinamento era à tarde e nós ficávamos aguardando, eu feliz porque eu estava me complementando, eu estava querendo estar justamente no time principal do Botafogo, que era meu objetivo. Aconteceu que o Quarentinha havia atrasado, como você colocou, por motivo médico. Aí o treinador foi lá e o garoto, vem aqui. Aí me pegou. Poxa, eu fiquei assim, pasmo, né? Eu fiquei sem saber. Pô, eu... Aí quando eu olhei aquele timaço todo, ele falou, vai lá, pega a camisa, aqui na época era a camisa amarela, pega a camisa amarela. Aí eu falei, meu Deus, onde? Aí meus colegas, vamos aí, o Arlindo foi um que me deu muita força, vamos lá, Jair. Dizer que não treme, treme sim. A primeira vez treme. Eu não sei a quanto chegou minha pulsação, mas eu sei que eu fui ali flutuando. E aconteceu que rapidamente, né, nas bolas que eu recebi,
inclusive pelo Didi, eu fiz 3 gols e fui a sensação do treinamento. O Jornal do Esporte, né, que dá até hoje toda a ênfase ao futebol principalmente. No outro dia, em primeira página, saiu explosão no coletivo do Botafogo. Jair surge como futuro titular do Botafogo. Isso aqui, para mim, de fato faz parte da minha vida, porque eu, na minha iniciação aqui, em 15 anos, vivendo a vida botafoguense, por aqui desenvolvi diversas situações, tanto de alegria como de tristeza. Botafogo e Santos eram as maiores potências do futebol dos anos 60. Juntos, conquistaram alguns dos mais importantes títulos dentro e fora do país. Sou tricampeão juvenil, com o próprio Botafogo sou campeão pan-americano também, que eu estava representando o Botafogo, 61, 62, 63. Sou tricampeão do Rio-São Paulo, 64, 65, 66. Fui bicampeão carioca, 67, 68, invicto, da Taça Guanabara e o próprio campeonato. E ganhei títulos muito no México, ganhamos mais ou menos uns 3 a 4 títulos, não títulos, torneios no México. Faço parte dessa história, dessa galeria maravilhosa que o Botafogo possui de troféus. Se fora de campo, os cuidados com a alimentação foram seguidos à risca, dentro dele, Jair foi moldado sob os olhares sempre atentos de verdadeiros mestres. Entrei no time do Botafogo, que era bicampeão do mundo de seleção e bicampeão carioca, que era Manga, Joel, Zé Maria, Nilton Santos e Rildo, Pompolini ou Ayrton e Didi. Garrincha, Amoroso, Amarildo e Zagallo. Eu entrei no lugar do Amoroso. Aí começou a ser Garrincha, Didi, Jairzinho, Amarildo e Zagallo. Eu aprendi, como eu te falei, com o Nilton Santos, porque eu tinha um vício de driblar demais. E um dia o Nilton Santos chegou e me chamou: garoto, vou te dar um conselho. Quando você tiver posse de bola no meio de campo, ou quase na nossa intermediária, você usa 1, 2 toques. E vai embora e se posiciona intermediária e defesa, o centro da defesa do adversário. Por que 2 toques ou 1 toque? Porque do meio de campo para a nossa defesa é o setor que você pode ser atingido até com maldade, tá? E os árbitros vai chamar a atenção do adversário, mas o adversário pode tirar do jogo. Já na intermediária do adversário, próximo ou dentro da área do adversário, o adversário vai chegar, vai te atacar com mais cautela, porque nós temos bom batedor de falta, que é o Didi, e próximo à grande área, o Didi vai lá dentro da área, vai ser pênalti, então você vai ter maior liberdade. Aprendi muito isso. Eu sempre tive essa mania de dizer, de falar, de aconselhar, por ser mais velho, por ter mais experiência. E o engraçado é que ele lembra disso, dos conselhos que eu dei a ele. Foi um grande jogador no Botafogo, na seleção brasileira. Eu tenho muita admiração pelo Jairzinho. Com o Didi, ele disse: garoto, você tem uma velocidade incrível. O teu sprint é um dos melhores que eu vi até hoje. Então vamos trabalhar aqui, vamos nos aperfeiçoar mais nesse seu sprint. Então quando eu tiver a bola em uma posição, nessa posição que ele citou, que aqui é difícil eu mostrar, você já se prepara, faz um movimento de ida e volta, tá? Não, de volta e ida, porque era o contrário. Aí eu já dou um toque sutil, que o Didi usava muito essa expressão: já dou um toque sutil para você, e você vai entrar na cara do gol e vai sair para o abraço.
meio de tantos craques, Jairzinho foi obrigado a se adaptar em outra posição. Brigar pela camisa 7 era missão quase impossível. Na ponta direita do Botafogo e da seleção brasileira, reinava um gênio das pernas tortas. No primeiro ano foi como ponta esquerda. Eu optei a jogar no Botafogo, né? Porque aqui no Rio de Janeiro só joguei no Botafogo. A jogar de ponta de lança, ou centroavante, como queira colocar, por culpa de um dos maiores jogadores do mundo, que chama Manuel dos Santos Garrincha. Ele é que foi o culpado de eu ir para o meio. Porque já nos anos 60, eu tive um sucesso muito rápido. Eu já era tricampeão juvenil, como eu te coloquei, como também já era campeão pan-americano pela seleção brasileira. E tinha um Garrincha no Botafogo. Então eu comecei a analisar, disse, se eu continuar no Botafogo, serei um eterno reserva. Porque igual Garrincha jamais vai existir, né? Aí eu, conversando com o Zolo Rabelo, que era o treinador do time principal na época, isso em 63 mesmo, falei para ele que se ele me desse a oportunidade, eu gostaria de tê-la jogando na frente, como um homem mais de frente pelo centro, quer dizer, como ponta de lança ou centroavante. O Zolo, tudo bem, me atendeu e me testou, e eu comecei a jogar de ponta de lança ou centroavante, e ali não tive nenhuma dificuldade, porque na minha vida também, na minha base, na minha essência de crescimento como peladeiro, nas ruas, nos bairros, nos terrenos baldios, nas praias, nas praças, etc., eu já fazia essa função. Eu jogava atrás, jogava no meio, jogava na frente. Então, eu não tinha dificuldade de me movimentar por nenhum lado. E aí, fui bem de ponta de lança no Botafogo. Um dos entendidos chega a dizer que nós aprendemos com os europeus. Minha Nossa Senhora, aprendemos o quê? Eles é que estão aprendendo com a gente. Mas os entendidos, numa cava depressão e a meio mal, continuam frios com escrete. Frustrados pelos nossos craques, são incapazes de vir à boca de cena anunciar: o Brasil é o melhor. Por que não dizer, por exemplo, que Jairzinho explodiu como um Garrincha? Na história do futebol do Brasil e do mundo, só Mané faria o que Jairzinho tem feito. Só Mané, repito, sabia driblar como ele, infiltrar-se como ele, fazendo dos seus marcadores palhaços de mil guizos. O sucesso no futebol carioca o levou a fazer parte do grupo convocado para a Copa de 66 na Inglaterra. Naquele Mundial, ficou a frustração da estreia, que não aconteceu, e as mágoas pela desorganização geral. Minha primeira participação de preparação para a minha primeira Copa do Mundo, nós tivemos uma programação totalmente inadequada, fora de critério. Foram convocados 44 jogadores, 4 em cada posição. Um período, um cronograma de treinamento totalmente sem sentido, porque nós não ficamos só em um local para treinar, nós vivíamos, como você também colocou, um momento político, um momento de eleições. Então aí nós começamos a ser cobaia dos políticos. A cada semana nós treinávamos em um local, e isso prejudicou muito a nossa preparação, e houve de fato uma instabilidade total no grupo, principalmente porque ninguém sabia quem praticamente estaria dentro dos 22 ou 23 jogadores. Só os que vinham
de 62 é que tinham mais confiança, que era o caso praticamente do Pelé e do Garrincha, que eram as duas expressões máximas. Mas os outros, que vinham também de 58 e 62, já era um período bastante desgastante para eles. E o resultado não poderia ser pior do que aconteceu. O Brasil, de fato, não tinha condição de participar, quanto mais de iniciar. A péssima campanha brasileira na Inglaterra não foi o único momento triste na carreira do jogador. Logo depois do Mundial, ele sofreu uma grave fratura. No dia 7 de setembro, em Ipatinga, inaugurando o estádio, o campo de Ipatinga, jogando um amistoso contra o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, colega de profissão, o Odair, que era o lateral esquerdo, tá vendo? Estava jogando de ponta direita, hein? Ele covardemente me atacou por trás, porque esse jogo o Botafogo estava vencendo 2-0 e 2 gols do Jairzinho. Aí, covardemente, ele me atacou por trás, me deu 4 pancadas violentas e na quarta ele acertou o meu metatarsiano, meu quinto e o quarto metatarsiano do pé esquerdo, e eu tive uma fratura e fiquei um período de 3 a 4 meses sem treinar e jogar. E logo depois que voltei a treinar, eu tive refratura, aí fiquei mais ou menos uns 8 meses sem jogar, sem treinar. Resolveram o meu quadro, que seria uma cirurgia. Aí eu perguntei que tipo de cirurgia. Ele disse que teria que fazer um implante praticamente. Eu falei, mas que é isso? E não pude rejeitar, que foi uma decisão minha, que eles deixaram eu bem à vontade. Falou, olha, ou você opera ou você vai ficar inutilizado. E futebol, nem sonhar. Então nós fomos jogar esse jogo em Ipatinga. Em determinado momento, a torcida toda era vascaína, mas é esses dias em que o time começa a acertar, né? O Botafogo começou a jogar bem, entendeu? Era o Sucupira, era o Luiz Henrique, o Jairzinho, faziam triangulações ali. De tal forma, fizemos um gol, fizemos dois, a torcida mudou, entendeu? Você começou a segurar as bandeiras e olhar para o Botafogo, que o Botafogo é que estava jogando muito bem. Terminou o primeiro tempo, olha bem o que é o futebol. Aí o Jairzinho veio a mim e disse, agora tu me tira, né? Eu disse, Jairzinho, não posso fazer isso agora, porque vocês já mudaram até o gosto da torcida pelo espetáculo que estão dando. Você faz o seguinte, você entra em campo, daqui a uns 10 minutos, né, você cai, eu te tiro, boto o outro no lugar, não tem problema. De repente, uns 10 minutos, mais ou menos, o Jairzinho caiu. Você vê como são as coisas, né? Eu aí botei outro jogador no lugar e veio o Jairzinho, tipo, como ele engana bem, né? Como ele finge bem, né? O Jairzinho estava com o pé quebrado, rapaz. Tinha fraturado o pé. E fiz a operação, tirando o osso de mim mesmo e colocando no pé, na parte, né, que estava traumatizado. E fiz a operação e me recuperei. O carinho e o conforto materno ajudaram Jair Ventura Filho na difícil recuperação. A minha mãe levava para mim todas as manhãs os jornais, né? E principalmente o Jornal dos Esportes, onde falava. E nesse dia tinha uma foto em primeira página minha e dizendo que o Jairzinho estava inutilizado para o futebol. Eu entrei em pânico. Começou eu e minha mãe chorarmos, dei cabeçada no estrado da cama, na parede, tudo, e rezando, conversando com Deus. Pedi a Ele mais uma vez muita força e disse a Ele que Ele não podia fazer aquilo comigo, e de fato Ele não estava fazendo, era uma mentira, porque no noticiário. Eu voltei a treinar e a jogar. E aí comecei a ter
sucesso, como eu te coloquei, ser campeão outra vez. Gerson Jair, vai que o lance é seu, dribla o arqueiro, mata no peito, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, no placar, Jairzinho, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, no placar, Brasil 3. A convocação para a Copa de 70 no México era a chance de dar a volta por cima. Titular da ponta direita, Jair não decepcionou. Estreou bem contra os tchecos e logo de cara fez 2 gols, chamando a atenção de toda a imprensa. Surgia ali o furacão. Geraldo José de Almeida, esse foi o homem que mais teve essa visão de rotular os jogadores. E eu, como a cada jogo, comecei a apresentar uma performance extraordinária fisicamente, não sei por que razões, eu só vim saber depois dos jogos, que havia uma pessoa que estava me rotulando como furacão da Copa. Meninos, eu vi jogar o Jair. Veloz pela ponta, cruel pelo meio. Seu chute uma bomba. Mortal cabeceio. Foi dono da bola na Copa 70. Sua história é real. Ninguém a inventa. Seu nome foi gol. No campo de jogo, no Cruzeiro, na seleção e no Botafogo. O herói furacão. Encantou quem o viu. Abriu os caminhos pro tri do Brasil. Um dos fatores que contribuíram para a vitoriosa campanha do Brasil foi a união do grupo. Um certo dia de recreação, eu estava jogando o Edu, se não me engano, era o Edu e o Zé Maria jogando contra o Fontana e o Baldock jogando vôlei. E num certo momento ali, o Edu deu uma gozada no Fontana e o Fontana perdeu o equilíbrio, tentou agredir o Edu. Isso ia passando o Pelé e o Pelé se introduziu no meio e não deixou que os dois se pegassem. E o Fontana até achou que o Pelé estava indo para o lado do Edu, quando não foi isso, aí quase houve briga também entre o Fontana e o Pelé. E nós todos, logo que chegamos ali em Guanajuato, nós nos reunimos por iniciativa do Wilson Piazza. Por isso que eu digo que ele sempre foi um grande conselheiro. E ali nós fechamos o grupo. Olha, quem não quiser tentar ser campeão, tentar ser família, vai ser cortado hoje. O Jair, ele primeiro me tratava assim como se fosse um irmão caçula, né? Aquele cuidado todo de ser um dos mais jovens dentro da seleção. Então, aos poucos, né, eu fui crescendo essa amizade com o Jairzinho dentro desse convívio, desse longo tempo que nós passamos juntos nessa preparação da seleção. Então, você realmente vai formando uma amizade assim como se fosse uma pessoa da tua família. E o Jairzinho me passou assim muitas coisas que ele poderia me passar como homem, como atleta. Tá? Me dava alguns conselhos da sua autoconfiança, inclusive a nível de conquista, né? Alguns conselhos a nível de vida, o que pode ocorrer com um atleta. Você pode hoje estar no alto, de repente você pode estar por baixo, você precisa tomar muito cuidado com isso. Então essa experiência, essa conversa, essa convivência com o Jair foi muito importante para que eu pudesse ter muita tranquilidade, inclusive, dentro da própria seleção brasileira. Acreditando, inclusive, no meu potencial. Claro, um grupo muito forte, mas os companheiros dando essa força, esse apoio, como eu recebi do Jairzinho, eu só poderia seguir meu caminho e ter bastante sucesso também. Jairzinho terminou o Mundial do México como artilheiro com 7 gols e o único jogador a marcar em todos os jogos. Um deles foi decisivo.
O Furacão praticamente colocou o Brasil na final ao despachar os ingleses na partida considerada a mais difícil de toda a competição. Nós enfrentamos seleções de altíssima qualidade. A seleção tcheca era campeã europeia. A Inglaterra vinha do título de 66, talvez com a sua melhor seleção da história. E justamente foi esse o jogo que eu o qualifico como o mais difícil. E foi mesmo mais difícil porque foi um jogo duríssimo, onde as duas seleções procuraram chegar ao gol, chegaram ao gol, tiveram oportunidade de gol, só que nós fomos premiados, nós fizemos um e eles não conseguiram fazer nenhum. Meu Deus, não sejamos cegos. O Scratch tem outras dimensões vitais, decisivas. Por exemplo, o gol contra a Inglaterra, um lance perfeito e irretocável. Tostão driblou 3 ingleses. Pelé enganou mais 3. E Jairzinho liquidou o 7º inglês. E naquele instante Tostão driblava por nós. Pelé enganava por nós. Jairzinho marcava por nós. 4 anos depois, na Alemanha, o Brasil e Jairzinho não conseguiram repetir a mesma performance. Eu não qualifico 74, o fracasso foi em 66. Eu não qualifico 74 como fracasso. O Brasil chegou ainda às quartas, só não se classificou. Perdeu para uma seleção que estava cotada como a campeã, todo mundo rotulou como carrossel. O que houve em 74, vamos do início, nós já fomos prejudicados na preparação, não que ela não tenha sido bem elaborada, ela foi bem elaborada, mas por incrível que pareça, nós sentimos muito a temperatura, o frio da Alemanha, prejudicou muito a mim principalmente. Eu tive uma série de contraturas que eu até hoje não consigo entender o porquê, uma boa alimentação, um bom repouso, mas a temperatura muito baixa e feriu muito a minha parte muscular e eu tive contraturas constantes e me prejudicou. Nós tivemos o Wendel com problema no joelho, nós tivemos também o Zé Maria, que teve uma série de contratura. Nós tivemos uma série de problemas que prejudicou a nossa preparação. Aquela seria a última Copa do Furacão. No retorno ao Botafogo, uma inesperada surpresa. O casamento de 15 anos com o clube é desfeito. Bom, infelizmente, foi um momento triste na minha vida, porque eu me familiarizei e estou até hoje familiarizado com o Botafogo, porque todo mundo só me rotula como botafoguense. Eu joguei 15 anos no Botafogo. Quando eu voltei da Copa do Mundo de 74, jogado na Alemanha com os meus companheiros, o Botafogo estava atravessando uma fase econômica difícil. E o presidente era o Rivadavia Correia Meyer, que foi com ele que eu comecei a minha carreira como jogador na categoria de juvenil. E, por surpresa minha, ele chegou para mim um dia e disse: Jair, assim como você começou comigo, está na hora de você terminar também a sua participação no Botafogo sob o meu comando. Eu falei: poxa, estranho, doutor. Aí ele falou que a situação era justamente pelo Botafogo estar vivendo um momento muito difícil economicamente, precisava de dinheiro, os salários estavam atrasados e ele viu na minha negociação a forma de poder compor e botar em dia
os salários dos jogadores. E aí veio a proposta do Marseille, da França, então aconteceu a negociação. Os meus companheiros até me agradeceram, porque eles passaram a receber os salários que estavam atrasados. E eu fui para o Marseille, fui muito feliz lá na França. Foram 2 anos jogando no futebol francês. De volta ao Brasil, Jair confirmou no Cruzeiro de Minas Gerais a nata vocação de vencedor. Encontrei, de fato, um clube muitíssimo estabilizado e que me deu total facilidade para eu mostrar a minha qualidade. Havia até certo problema com o pessoal do Rio de Janeiro, que por lá passou, pelo Cruzeiro, pelo América, pelo Atlético, etc. E havia uma manifestação de descontentamento por parte dos mineiros em si, os torcedores, quanto à presença de carioca, que por lá passaram e demoraram pouco tempo. Eu lembro quando eu cheguei, o pessoal, esse carioca vem para aqui, mas é para pegar o nosso dinheiro e voltar para a praia do Rio de Janeiro. Eu guardo essa colocação. Aí eu falei, bom, o mineiro pensa assim do carioca, mas eu sou diferente. Eu sou um carioca bem diferente. E aí comecei a trabalhar, como sempre trabalhei, com muita determinação. Até quem me indicou foi o professor Zezé Moreira. Foi ele que me indicou, uma pessoa que eu respeito muito, que eu quero com muito carinho. E aí eu comecei a ter sucesso, porque o time do Cruzeiro era muito forte. Aquele plantel era um plantel de altíssima qualidade e só me facilitou, como eu também facilitei. Eu estava numa boa performance em todo segmento, minha cabeça estava super tranquila. E aí eu tive sucesso, fui tetracampeão mineiro, fui artilheiro e depois, logo seguidamente, nós entramos dentro da Libertadores da América e junto com o Internacional, eliminamos o Internacional e fomos para decidir com o River Plate, onde tivemos a felicidade de trazermos para o Brasil mais um título, e o Jair alcançando mais um título em sua carreira. Com o time mineiro, Jairzinho chegou ao vice-campeonato mundial interclubes em 76. No ano seguinte, ele deixou o Cruzeiro e se transferiu para o futebol venezuelano, onde conquistou o título de campeão nacional. Novamente no país, o Furacão teve rápidas passagens pelo noroeste de Bauru, Feste e Nacional do Amazonas. Já quase encerrando a carreira em 79, recebeu o convite para jogar no Jorge Wilstermann, da Bolívia, time que o torcedor brasileiro só conheceu na Libertadores de 99, quando enfrentou o Corinthians. No clube, Jair ganhou o campeonato boliviano, atuando como jogador e treinador. Botafogo, Botafogo, campeão. Depois de 7 anos, longe da estrela solitária, o Furacão regressou ao clube do coração para matar saudade e encerrar uma das mais brilhantes trajetórias da história do nosso futebol. Em 82, um dos maiores pontas direitas do mundo vestiu pela última vez a camisa canarinho num jogo amistoso realizado no Morumbi contra a Tchecoslováquia. Agora sim, jogadores do Brasil cercando o Jairzinho. Vão levá-lo até o banco. A homenagem ao profissional que deu muitas alegrias a torcidas de vários clubes brasileiros e a torcida brasileira de uma forma geral. Ao comemorar hoje oficialmente o seu 100º jogo em defesa das cores da seleção brasileira. Doce ironia do destino, os mesmos tchecos que em 70 viram pela primeira vez a fúria de Jair. Sem a bola nos pés, Jairzinho passou a se dedicar à carreira de treinador. Em 83,
eu encerrei minha carreira como jogador mesmo e segui como treinador, fazendo um curso de treinador na Escola de Educação Física do Exército, aqui no Rio de Janeiro, na URCA, e segui. E nos anos 90 eu fui convidado pela direção do São Cristóvão, pela presidência do São Cristóvão, para tomar conta do departamento de futebol, sendo eu o treinador principal da equipe profissional, e lá se incorporaram umas pessoas que trabalhavam com outra atividade diferente, que não entendiam nada de futebol. Eles haviam tido sucesso na sua atividade paralela ao futebol. Eles foram convidados para ser os patrocinadores do São Cristóvão e eles aceitaram e entraram. E aí houve essa parceria. Dali eu tive muito sucesso, que eu fui campeão levando o São Cristóvão para a primeira divisão, inclusive invicto, sem perder um jogo, revelando uma série de jogadores, Márcio Costa, Valber e outros mais. Só que eu não exercia e não exerço a função de empresário. Eu sou um descobridor de valores. A maior revelação foi Ronaldo Nazário de Lima, o Ronaldinho, o fenômeno italiano. Valiosa descoberta. No entanto, não deixou boas recordações. Sou uma pessoa de palavra. Eu gosto de cumprir aquilo que eu me proponho e que digo que eu sou responsável a cumprir. Por isso é que eu não cito nomes. Jairzinho se refere aos empresários de Ronaldo, Alexandre Martins e Reinaldo Pita. Ele se sente lesado na transferência milionária de Ronaldo do Cruzeiro para o PSV da Holanda. Essas pessoas não merecem que alguém possa mencionar o nome delas. Estou feliz deles ser um dos jogadores melhores do mundo, está aí com sucesso em todo o segmento. Aconteceu é que ele está tendo sucesso, isso é que é o mais feliz. Perto de completar 55 anos de idade, no dia de Natal, o mestre das arrancadas tem usado parte do tempo ensinando os segredos do futebol para jovens talentos. Temos que nos conscientizarmos que nós estamos de passagem nesse mundo maravilhoso e cada um, né, cumprindo com o seu ciclo, né? Eu cumprir o meu ciclo vitorioso e de espelho para essa juventude que não me viu jogar, de sucesso, foram mais sucesso do que insucesso. Eu me sinto totalmente realizado, que meu principal objetivo foi alcançado, de ser jogador de futebol e ter sucesso, ser campeão em todas as divisões que fui e principalmente ser campeão do mundo, né? Um dia o Brasil vai ter um novo Jairzinho? Eu desejo que venha a ter melhor até do que o Garrincha, do que o Pelé, do que o Nilton Santos, o Jairzinho, o Rivelino e outros mais grandes jogadores, né, que fizeram e conservam a história do futebol brasileiro. Esse é o meu objetivo. Eu, como treinador, principalmente, eu sempre vou lá embaixo e olho nas divisões inferiores se tem ali, de fato, uma semente já preparada para ser plantada e colher o fruto. Eu gosto da qualidade, eu gosto da técnica, eu gosto da arte. Eu não gosto só da força. A força, ela é utilizada no momento que tem que ter o jogador o condicionamento para raciocinar e colocar em prática a sua técnica, não colocar em prática a força. A difícil tarefa de formar atletas preocupa Jairzinho. Ele teme pelo futuro das crianças e os rumos seguidos pelo futebol brasileiro. Hoje a juventude está abandonada, a juventude está sem uma perspectiva de viver. Essa aqui é a grande realidade, aqui no Rio de Janeiro mesmo, como em São Paulo, a gente está vendo a garotada que estão abandonados se transformando marginais, se transformando assassinos, tudo isso, por culpa exclusivamente nossa. Porque nós temos condição de dar a essa juventude uma linha de viver. Quer dizer, na parte da cultura e na parte da saúde. Nós temos,
Só que pessoas que administram o país não gostam, como é o caso do próprio futebol. Enquanto o Brasil não ganha nada, ninguém chama para tirar foto, ninguém chama para tirar retratos e estar junto, ninguém se preocupa em fazer uma homenagem, ninguém se preocupa em ir embaixo buscar os garotos que hoje nós temos muitos aqui, principalmente nos clubes que nós consideramos pequenos, passando fome, ninguém se preocupa. Aí quando um sobressai, quando um começa a enaltecer o nome do futebol brasileiro, aí vem aquele formigueiro para se aproveitar. Então isso também é um lado que é triste na vida do melhor futebol do mundo, que é o Brasil. Rede Cultura São Paulo. As técnicas utilizadas para tirar uma boa fotografia. Hoje às 7 da noite em Oficinas Culturais da TV. Assista agora Big Bang.